diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Amém? Podemos se assentar? Meus irmãos, sempre que eu estou meditando na palavra de Deus, eu procuro, tenho a curiosidade de saber qual o espírito que o escritor estava escrevendo naquele momento. Será que ele estava triste, feliz, com fé, com dúvida? E eu sempre fiquei pensando, sempre que eu leio, eu tenho esse hábito de procurar tentar ser perceptivo o que eles estão sentindo. E no Salmo 43, o que eu vejo aqui no Salmo 43? Eu vejo um líder, eu vejo um homem, parece que encontrou um lugar de fortaleza. Parece que ele encontrou o melhor lugar do mundo. Parece que ele encontrou o sentido da vida. Eu vejo alguém aqui que está decidido. Eu vejo alguém aqui que tomou uma decisão e está feliz com aquela decisão. O espírito que este homem escreve os salmos, um espírito de liderança, alguém que sabe o que quer, alguém que sabe para onde está indo. Eu procurando identificar e meditando nessa palavra, ele diz: ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha a firmeza que ele fala: socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as montanhas se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que a montanha abale pela sua braveza. E está dizendo, ainda que tudo se desmorone, tudo caia por terra, ainda que tudo se abale, eu não vou temer a Deus. Eu não vou temer. Eu estava lembrando de uma história. Diz que alguns desbravadores, você sabe aqueles homens que antigamente eles entravam no navio e procurando terras. E o Brasil foi descoberto assim. Saíam, vamos procurar terra, porque lá nós vamos encontrar riqueza, ouro, plantas, animais. E conta-se uma história que saiu 5 navios de desbravadores. E eles procurando terra. E eles acharam um lugar maravilhoso. Eles encontraram uma terra maravilhosa. E desceram ali, procuraram, falaram, olha que tem cachoeira, tem praia, tem fruta, tem animal. Aqui é o nosso lugar, encontramos o nosso lugar. E todo mundo, encontramos. E o líder falava, olha, você encontrou? Encontramos. É aqui que nós vamos ficar? É aqui que nós vamos ficar. E todo mundo respondia após ele. Então queima os navios. Aí o outro falou, por que queimar os navios? Porque nós encontramos o lugar de morada. E é assim que é o reino de Deus. O Senhor Jesus disse, lá em Mateus 13, outro sim, o reino dos céus é como um homem negociante que buscavam boas pérolas, e encontrando uma de grande valor, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Assim é o reino de Deus. Esse homem encontrou Deus. Esse homem teve um encontro com Deus. Descobriu que aqui era só de passagem. Ele descobriu que aqui era passageiro, que o que ele poderia acontecer o que fosse com ele, perder até a própria vida. Mas ele tinha
Deus na vida dele. Ele tinha os céus para ele. Ele diz, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as montanhas se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, ainda que as montanhas se abalem pela sua braveza. Aí ele para e aponta para o céu. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Aleluias! Ainda que tudo se desmorone, há um rio aonde? Aqui não, lá no céu. Jesus veio pregar o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu torço para que tudo melhore. Eu torço para que esse vírus passe logo. Nós torcemos para a economia do nosso país. Mas essa epidemia deixou uma lição para nós. Alguns pregadores não têm mais o que pregar, porque não pregavam o céu, pregavam as coisas da terra, alguns. E agora falou, o que eu vou pregar para esse povo? Mas a Bíblia não muda, é o céu. Glória a Deus. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus disse, não ajuntais tesouro na terra, onde os ladrões minam e onde os ferrugem consomem. Aí ele aponta para o céu, Jesus, olha, mas ajuntais tesouros no céu. Oh, aleluias! E é isso que a igreja tem que ter, esse espírito. Jesus pode salvar, pode curar, pode. Vamos orar, vamos jejuar, vamos crer. Mas Jesus vem trazer o céu para nós. E ainda que não cure, tem um céu reservado para nós. E ainda que tenha terremoto, tem um céu reservado para nós. Ainda que as águas cobrirem os apartamentos, os prédios, rugirem, tem um céu reservado para nós. É isso que ele está querendo dizer aqui. O Senhor está dizendo aqui na época dele, olha, essas nações podem vir aqui destruir todos nós, mas tem um rio. E se tem rio, tem peixe. E se tem peixe, tem sustento. Aleluias. Se tem rio, tem água. E se tem água, é água tranquila. E se é água tranquila, tem paz. A igreja tem que estar sempre olhando para o céu. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Coríntios. Olha só. Por isso, apontando para o céu, olha o que ele fala, que coisa linda. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ele está falando com uma igreja que estava vivendo dias difíceis. Está falando para a igreja que os romanos iam lá e queimavam as suas casas, colocavam fogo. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se vê, nas que não se vê, porque as que se vê são passageiras, mas as que não se vê, ele está falando, atenta para as coisas do céu. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Aí ele fala, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu. Glórias a Deus. Por isso também gememos de ser revestido da nossa habitação, que é o céu. De novo o céu. A Bíblia toda nos aponta para o céu. A palavra de Deus toda nos aponta para o céu. Tudo é o céu. É o céu. É o céu. Algumas pessoas falam, mas Moisés não entrou na terra prometida. Mas ele entrou numa terra melhor que a terra prometida, que é o céu. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos que pensar isso, irmãos.
e atentarmos para o céu. Atentarmos não nas coisas que nós estamos vendo. Nós preocupamos, sim. Nós ficamos na expectativa que tudo melhore, sim. Pereceria eu, sem dúvida, disse o salmista, se não visse o bem do Senhor nessa terra. Lógico que porque a nossa expectativa é que nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai voltar, se é amanhã ou se é daqui 10 anos. Mas nós nunca podemos esquecer que Jesus não nos prometeu aqui o reino da terra, mas o reino dos céus. É os céus. Nós temos que olhar para o céu. Colossenses capítulo 3 diz: se você já ressuscitou com Jesus Cristo, então deixa eu te falar uma coisa. Pensa nas coisas de cima. Busque as coisas de cima. Começa a pensar nas coisas de Deus. E a gente começa a pensar no céu, e você começa a falar, a primeira coisa que você fala, nossa, a Bíblia fala que lá no céu o chão é de ouro, e todo mundo fica, ouro, ouro. Sabe o que quer dizer porque o chão é de ouro, irmãos? Sabe o que isso quer dizer? Nos aponta que tudo aquilo que nós demos à nossa vida lá não tem valor nenhum, é usado como estrado de pés. O céu tem coisas maravilhosas para mim e para você. Vamos estar trabalhando, andando, vigiando, orando e torcendo para que o Senhor venha. Mas como diz o salmista, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rugem e se perturbam, existe um lugar inatingível. Aleluia! Inatingível. Lá não tem doença, não tem choro, não tem injustiça, não tem corrupção. E nós temos que andar aqui como peregrino, olhando para os céus, pensando no céu, se preocupando.